Boa noite, graça e paz. Sou o Reverendo Valdo, pastor da Igreja Presbiteriana Hebron. É uma alegria ter você hoje conosco, como igreja, mesmo distantes, é verdade, cada um na sua própria casa, mas juntos nesse culto para louvarmos e adorarmos esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Então, meu irmão e minha irmã, para começarmos esse culto agradando ao Senhor, vamos orar, vamos falar com Deus? Senhor, obrigado, Pai amado, por esta noite e obrigado pela Tua palavra que será pregada. Obrigado também pelas músicas, canções que serão entoadas em louvor e para a glória do Teu nome. E obrigado pelas orações que serão feitas e que estamos fazendo nesse momento em Teu nome, no nome do Teu Filho Jesus. Pai, muito obrigado. Mas pedimos que nesta hora o Senhor olhe para nós, Pai. Perdoe, Pai, os nossos pecados. Aceite, Pai amado, esse culto. E que possamos ter um encontro contigo através deste momento. Por favor, Pai, derrama Teu Espírito e nos ajuda, Pai amado, a louvar e adorar o Senhor de uma maneira que te agrada. Nós clamamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus? Vamos adorá-lo com o ministério do louvor? Amém. Glória a Deus. E quero convidar você a ouvir a palavra de Deus nesta noite, nesse culto, no Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 1 em diante. Evangelho de João diz assim: Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo,
Era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivessem falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos com os discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço.
Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Até aqui. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado pelo culto que prestamos e obrigado pela palavra que ouvimos. Mas pedimos, Pai amado, que agora o Senhor nos visite com o Teu Espírito que é santo. Por favor, ó Pai, perdoa, Pai, os nossos pecados e fala aos nossos corações. Queremos ouvir a Tua voz, queremos entender a Tua vontade, queremos compreender a Tua verdade. Fala conosco, Pai amado, e glorifica o Teu nome. Por favor, ó Pai, nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Time. Já ouviu essa palavra? Uma palavra, na verdade, de língua inglesa, que traduzida literalmente significa cronometragem. Mas a palavra timing, ela tem um sentido maior, mais amplo, não só na língua inglesa, como também em várias línguas, como a nossa, a língua portuguesa. Para nós, timing significa a hora certa, o momento correto, a oportunidade única, o tempo oportuno. Timing. Ter timing é aquela pessoa que sabe aproveitar o momento correto, que fala na hora certa, que não perde a oportunidade que surgiu na sua vida. Isso é ter timing. É aproveitar o momento correto, o ideal. É agir naquele momento crítico. É saber a hora certa. Veja, meu irmão e minha irmã, como é importante ter timing na vida. Como é importante saber a hora certa de falar. Como é importante saber o momento correto de agir. Como é importante não perder oportunidades na vida. Ter timing. E quantas vezes nós sabemos o que fazer. Nós sabemos o que falar. Nós sabemos aonde ir. Mas perdemos a hora certa. Ou ficamos com dúvida, será que é agora? Será que eu falo agora, pastor? Ou será que eu espero? Será que eu tento agora, pastor? Ou será que eu aguardo? Nós temos muita dificuldade na vida como seres humanos a ter o time, a aproveitar, a saber qual é a hora certa. E por não sabermos a hora certa, surge também uma conjunção com o time. A conjunção se. Ah, se eu tivesse falado. Ah, se eu tivesse agido, ou então, se eu não tivesse falado, se eu não tivesse agido, se eu tivesse feito o que deveria fazer naquela hora. Quantas vezes nós nos arrependemos com o se devido a um timing? Veja, meu irmão e minha irmã, a importância de saber a hora certa, a importância de agir na hora correta, a importância de falar no momento oportuno. Tudo isso tem a ver com timing. E o timing faz parte da vida, do nosso dia a dia. É agora, eu devo aceitar agora aquele convite, eu devo aceitar nesse momento aquela promoção, eu devo lutar agora por aquele direito, eu devo falar nesse momento com aquela pessoa. Timing. O timing faz parte da vida. Mas o timing também, meu irmão e minha irmã, ele faz parte da Bíblia, da Palavra de Deus. A Palavra de Deus fala sobre timing. Como, por exemplo, em Gálatas capítulo 4, quando diz assim que vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus enviou seu Filho na plenitude do tempo, no tempo oportuno, no tempo certo, na consumação, na hora correta, no timing certo. Deus trabalha dentro de um timing. E o timing de Deus sempre é correto. A Bíblia fala de timing, como por exemplo, em Efésios 5,16, quando o apóstolo Paulo fala sobre a importância de nós remirmos o tempo, de aproveitarmos o tempo, porque os dias são maus. Ou então em Eclesiastes 3,1, quando o sábio Salomão diz assim: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu.
Há tempo certo para todas as coisas. Há tempo de falar, mas há tempo de calar. Há tempo de agir, mas há tempo de esperar. Existe um time, meu irmão e minha irmã. Existe um momento certo para cada coisa na vida. E o texto que nós lemos fala sobre timing. Sabe, fala sobre o time de Deus, o time de Jesus, de repente agir, de repente não agir, de repente esperar, de repente viajar. E fala também de Cs, como o C de Marta e o C de Maria. Ah, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Se estivesse aqui, meu irmão não teria falecido. Esse texto fala de timing, esse texto fala de tempo, esse texto fala de possíveis atrasos, esse texto fala de demoras, esse texto fala de Cs, esse texto fala da vida. Porque a nossa vida, ela é repleta de demoras, de atrasos, ela é repleta de timings. Ela é repleta de Cs, de tempos bons, onde nós lembramos das coisas boas, e de tempos ruins ou difíceis, onde nós passamos, como Marta e Maria, pela dor da enfermidade, pela dor da morte, pela dor da perda, pela dor do luto. A vida é assim. A Bíblia fala sobre isso. E esse texto então fala sobre timing. Quando aconteceu o último milagre de Jesus. Na verdade, o texto fala de uma família, Lázaro, Marta e Maria, que viviam em Betânia, a aproximadamente 3 quilômetros de distância de Jerusalém. E em um dado momento, Lázaro, a quem Jesus amava, uma família que Jesus amava, assim como Marta e Maria, aquele homem fica enfermo. E devido à gravidade da doença, Marta e Maria resolvem agir. E elas tiveram, meu irmão e minha irmã, a atitude certa. Diante do problema, diante da gravidade da situação, elas buscam Jesus. Sabe, meu irmão e minha irmã, quando o problema bate na nossa porta, a dificuldade atravessa o nosso caminho, nós temos que ter essa atitude, buscar Jesus. E elas buscam, elas mandam um mensageiro até Jerusalém para dizer, olha, Lázaro, aquele que amas, está enfermo. Elas não só tiveram a atitude certa, como elas agiram da maneira certa. Veja, em nenhum momento elas mandam um mensageiro falar com Jesus dizendo assim, o senhor tem que vir já, nós determinamos, o senhor, Lázaro ama o senhor tem que fazer alguma coisa. Não, elas não exigem, elas apenas informam. Está enfermo aquele a que o Senhor ama. Veja, elas agiram da maneira certa, com a base certa. A base não é assim, não, eu amo o Senhor tem que fazer uma coisa por mim. Não, Senhor, o Senhor me ama. Eu estou doente, mas o Senhor me ama. Eu estou com dificuldades, mas o Senhor me ama. A minha família está com problemas, mas o Senhor é que ama a minha família. Lázaro está enfermo, mas o Senhor o ama. Elas entenderam que Jesus age por amor. O que Jesus faz na nossa vida, meu irmão e minha irmã, não é por troca, não é porque Ele deve algo para nós, mas é por amor. Elas agiram com atitudes certas, elas agiram da maneira certa. Elas só não agiram na hora certa. Ou melhor, elas só não entenderam a hora certa. Elas sabiam que Jesus viria. Eu fico imaginando elas olhando para Lázaro, acamado, enfermo, e de repente uma ia para a janela, ele está vindo, Jesus já está chegando. E de repente se passa o dia, chega a noite, e uma delas fica também na porta, aguardando, mas ele está vindo, ele vai chegar, afinal de contas ele ama Lázaro, ele ama nós, ele vem. O que elas não entenderam era a hora certa, era o time de Jesus, era o time de Deus. Sabe, meu irmão e minha irmã, Deus, ele tem um timing. E o time de Deus, ele é perfeito. E o time de Deus, ele é correto. E o time de Deus é na hora certa. Mas para Marta, para Maria e para os amigos judeus que acompanhavam Jesus tinha ou abandonado, ou Jesus tinha deixado, ou Jesus simplesmente estava em silêncio. E eu quero lembrar você nessa noite que o silêncio de Deus não significa abandono, meu irmão e minha irmã. Quando Deus está em silêncio, isso não é abandono, isso é propósito. Há um propósito. Quantas vezes nós oramos e aparentemente nada acontece? Quantas vezes nós clamamos a Deus e parece que Deus não nos responde? E aí nós achamos, não, Deus nos abandonou, ou Deus não existe, ou Deus não se importa comigo. Não, o silêncio de Deus não é abandono. O silêncio de Deus é
Propósito, havia um propósito para a aparente demora de Jesus, havia um propósito para o aparente silêncio de Deus, porque é um time. E é interessante no texto que a vontade de Marta e Maria é que Jesus estivesse em Betânia antes para curar Lázaro. A vontade dos discípulos é que Jesus ficasse em Jerusalém para que não fosse atacado pelos judeus. Mas não são nem discípulos amedrontados e nem amigos desolados que fazem Jesus mudar o seu time, mudar o seu tempo. É na hora certa, é no momento correto, é no time de Deus que as coisas acontecem. O texto mostra isso, porque o texto fala sobre timing. E deixa muito claro que pessoas amadas por Jesus passam por problemas. Por isso, meu irmão e minha irmã, se você passa por lutas, passa por problemas, se a sua família está passando por dificuldades, isso não significa que Jesus não te ama. Muito pelo contrário, Jesus te ama. Mas se ele não está respondendo, ou aparentemente não está agindo de uma maneira visível, há um propósito. É isso que o texto mostra. É isso que o texto nos lembra. Ah, pastor, mas por quê? Por que que as pessoas que nós amamos ficam doentes? Por que que as pessoas que nós amamos morrem? Sabe, meu irmão e minha irmã, muitas vezes andar pela fé é andar entre perguntas sem respostas. Outras vezes nós até entendemos as respostas de Deus, como por exemplo nesse texto, para mostrar que nós somos amados de Deus, mas não somos isentos de problemas. O próprio Filho de Deus passou por tantos problemas, Jesus enfrentou tantas dificuldades e nós também enfrentamos. A diferença é que há um propósito em cada tragédia, em cada dor, em cada mágoa, em cada sofrimento. Talvez a grande pergunta para nós não seja o porquê, porque nós confiamos em Deus. Mas a grande pergunta para nós é: o que fazer, pastor? O que fazer quando a dor invade a nossa casa? O que fazer quando nós enfrentamos problemas? O que fazer quando parece que Deus está demorando? O que fazer quando parece que Deus está em silêncio? O que fazer quando Deus não responde? E essa noite eu quero convidar você a confiar no timing de Deus. A confiar no tempo de Deus. Deus sabe a hora certa e o momento correto. Este é o timing de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, confie no time de Deus. Por quê, pastor? Porque segundo esse texto, em primeiro lugar, o time de Deus nunca atrasa. O texto fala isso. O time de Deus, ele não atrasa. Para Marta, para Maria, Jesus estava atrasado. Elas mandam um mensageiro até Jesus e Jesus responde, diante do mensageiro, que aquela doença não era para a morte, mas era para a glória de Deus. E de repente o mensageiro volta, trazendo a notícia, mas o irmão acaba falecendo, Lázaro acaba morrendo, e as dúvidas ficam na mente de Marta, de Maria, e Jesus não chega, e na verdade o texto diz que Jesus demora 2 dias ainda onde estava, e quando Jesus chega até a aldeia, até a cidade, até Betânia, já faziam 4 dias que Lázaro tinha falecido. Aos olhos de Marta e Maria, Jesus estava atrasado. Aos olhos dos judeus, Jesus estava atrasado. E quem sabe, se nós não soubéssemos o final da história, nós podíamos dizer entre nós agora: puxa vida, Deus se atrasa. Jesus chegou atrasado. Para nós, o time de Deus, ele funciona de maneira parecida, meus irmãos. Quantas vezes nós achamos, mas Deus se atrasou. Deus não chegou na hora certa, Deus não agiu na hora que eu precisava. Quantas vezes nós queremos um milagre para ontem, ou então para hoje. Quantas vezes o milagre não chega e aí nós nos adiantamos, então eu vou dar um jeito, então eu vou atrás, então nós colocamos a carroça em frente aos bois, nós colocamos os pés pelas mãos. Quantas vezes, porque ao acharmos que Jesus está atrasado, nós nos adiantamos. Misericórdia, meus irmãos. Mas esse texto mostra que Jesus pode até demorar em uma situação, mas não porque ele está atrasado, e sim porque o tempo ainda não chegou. Porque o time de Deus, ele nunca atrasa. Ele age na hora certa, no tempo oportuno. Nós é que nos adiantamos, e quando nos adiantamos surge um ses. Ah, se não tivesse feito, ah, se não tivesse ligado, ah, se não tivesse respondido daquela maneira. Quantas vezes nós colhemos problemas em nossas vidas porque nós nos adiantamos, e não porque Deus se atrasou, porque o time de Deus, ele não se atrasa.
Ele não demora, ele age na hora certa, ele tem um plano correto, ele sabe o que está fazendo. Na Bíblia, muitas vezes, parece que Deus demorou. Por exemplo, quando Deus chega para Abraão e fala: Abraão, você vai ter um filho. Mas o filho que Deus promete a Abraão só nasce 25 anos depois. Parece que Deus se atrasou e no meio do caminho Abraão acha que Deus está atrasado e ele se adianta e dorme com uma escrava. Veja, meus irmãos, os erros não estão no atraso de Deus, porque ele não se atrasa, mas está no adiantamento humano, quando nós nos adiantamos e não aguardamos. Ou então, quando os discípulos começam a clamar ao Senhor no meio de uma tempestade e Jesus só aparece na quarta vigília da noite. Ou então, quando Jairo corre até Jesus e fala: Senhor, cura minha filha. E aí Jesus, no meio do caminho, para e vai curar uma outra pessoa. E de repente a notícia chega: olha, não incomode mais o mestre, Jairo, a sua filha já morreu. A impressão que dá é que Jesus se atrasa. Ou então em Marta e Maria nesse texto, quando pela demora de Jesus, pela ausência de Jesus, pela morte de Lázaro, ela pensa assim: ele se atrasou, mas meu irmão e minha irmã, Deus nunca se atrasa. O time de Deus é sempre o correto. Ele age sempre na hora oportuna, porque Ele conhece o fim desde o princípio. Ele conhece o amanhã desde ontem. Ele conhece o futuro desde o passado. Esse é o Deus que nós servimos. Marta acreditava em Deus, acreditava em Jesus. Ela acreditava, por exemplo, que Jesus podia curar no passado. Ela acreditava que Jesus poderia ressuscitar no futuro. Ela só tinha dificuldade de entender que Jesus podia fazer um milagre naquela hora, naquele momento, no timing de Deus. E muitas vezes somos assim, nós cremos nos milagres do passado, nós cremos que Deus pode fazer milagres do futuro, nós só temos dificuldade de crer que o milagre pode ser agora, na hora de Deus e no momento de Deus. Quantas vezes nós esquecemos que nós temos um Deus que não é o eu era ou eu serei, mas é o eu sou, é o Deus presente. E quantas vezes Jesus, no Evangelho de João, lembra disso? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida. Quantas vezes Jesus nos lembra que Ele é e que Ele age no presente, na hora certa. Basta crermos, basta confiarmos. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque o time de Deus não atrasa. Em segundo lugar, confie no tempo de Deus, confie no time de Deus, porque o time de Deus também não para, ele nunca para. Nada para o tempo de Deus. É engraçado, meu irmão e minha irmã, ou triste, que para nós qualquer dificuldade atrapalha o nosso time, atrapalha o nosso tempo. Faz com que eu e você percamos oportunidades. Por exemplo, o pneu do carro furou, cheguei atrasado, perdi, pastor, a entrevista de emprego, perdi um relacionamento que ia começar, cheguei atrasado para o encontro, perdi uma oportunidade, perdi o vestibular, perdi a aula. Veja, meu irmão e minha irmã, como para nós basta uma dificuldade, um problema para atrapalhar nosso time. Mas o time de Deus, ele não para. Não importa o que aconteça. O texto mostra isso. Apesar das pressões que Jesus sofreu, o time não parou. Veja, ele ouviu uma notícia: aquele a que amas está enfermo. A impressão é: venha o quanto antes, ele pode morrer. Mas o time de Deus não para, Jesus continua. Apesar das dificuldades, os discípulos: não, Jesus, eles vão apedrejá-lo. Mas Jesus continua. Apesar da calamidade, Lázaro morreu, Jesus sabia. Tragédia aconteceu, mas o time de Deus não para, Jesus continua. Apesar da incredulidade, Tomé, chamado Dídimo, diz assim: vamos morrer com ele, não tem mais jeito, mas Jesus continua. Ou apesar da impossibilidade, quando Jesus chega, já havia 4 dias que Lázaro estava morto, já estava sepultado, enterrado, embalsamado. Mas Jesus não para, porque nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma tribulação da vida pode parar o tempo de Deus. Deus vai agir, meu irmão e minha irmã. O milagre vai acontecer, mas na hora certa. É no tempo correto, é no tempo oportuno. Por isso, confie, meu irmão e minha irmã, no time de Deus. Porque nada pode parar Jesus, nada pode fazer isso. Não importa o comentário das pessoas, não importa a opinião das pessoas, não importa a incredulidade das pessoas, na verdade não importa nem a nossa incredulidade. Nada para o time de Deus. Por quê? Porque Ele se importa.
Porque Ele se importa com você. O texto diz que Jesus, esse texto, Ele chorou. E quando Jesus chorou? Depois de ver Maria chorando, depois de ter tido um encontro com Marta, e depois de ver os judeus também chorando. Ele se importa. Ele chora as nossas dores. Ele chora os nossos sofrimentos. Ele sabe o que é padecer. Ele padeceu na vida. Ele sabe o que é ser pobre e não ter teto, porque ele não tinha nem encostar a cabeça. Ele sabe o que é ser perseguido, porque ele foi perseguido por Herodes, pelos judeus, pelos romanos. Ele sabe, meu irmão e minha irmã, o que é ser traído, porque ele foi traído pela multidão, ele foi traído por Judas, ele foi negado por Pedro, ele foi abandonado pelos discípulos. Ele sabe o que é ser humilhado, ele foi crucificado, ele sabe o que é enfermidade, ele tomou sobre si nossas dores, ele sabe o que é a dor da morte, ele morreu na cruz, mas tudo isso ele fez por você, porque Ele se importa. Sabe, meu irmão e minha irmã, o time de Deus não para por sua causa, por minha causa e por nossa causa. Glória a Deus por isso. Mas em último lugar, para encerrar, o time de Deus também nunca erra. O texto diz que Jesus chega então e fala assim, tirem a pedra. Mas Marta fala, mas Senhor, já faz 4 dias, está cheirando mal. O Senhor está errado. Mas meu irmão e minha irmã, o time de Deus, Ele nunca erra. Ele não erra quando, por exemplo, diz sobre tirar a pedra. E nesta noite eu creio que Jesus está falando exatamente isso para nós. É hora de tirar a pedra. É hora de tirar aquilo que tem impedido que nós façamos a vontade de Deus. É hora de tirar aquilo das nossas vidas que tem impedido de nós vermos os milagres de Deus. De vermos a ressurreição de pessoas mortas, de pessoas que estavam mortas nos seus delitos e pecados, ressurgirem, renascerem, nascerem de novo, crerem no Senhor. Está na hora, meu irmão e minha irmã, de nós, eu e você, tirarmos as pedras que têm impedido de vermos os milagres dos céus. É o time de Deus. Tire a pedra, faça aquilo que é possível. Ah, Senhor, mas já cheira mal. Ah, Senhor, melhor não mexer no que está quieto. Ah, Senhor, mas já é tarde demais. Nunca é tarde demais, porque o time de Deus nunca erra. Tire a pedra. Não erra sobre sair da caverna. Sabe, meu irmão e minha irmã, eu creio que esta noite é a noite também de sair da caverna. Deus está nos chamando para viver a vida. Deus está nos chamando para voltar a andar com Ele, a visualizar Ele, a pregar o evangelho dele. É hora de sair da caverna. Quantas vezes nós ficamos ali, nos achamos esquecidos, nos achamos já sepultados, os nossos sonhos já morreram, mas Jesus diz, Lázaro, sai, ou vem para fora. O que me chama a atenção nesse texto é que Jesus fala com uma pessoa que estava morta, mas para Deus não há erros, para Deus não há impossibilidades, e aquela causa perdida para os homens não estava perdida para Deus. Meu irmão, minha irmã, qual é a tua causa perdida? Qual é o teu problema insolúvel? É uma cura? É um familiar que não conhece Jesus? É uma restauração? É um vício? Meu irmão, confie, tira a pedra, saia da caverna e também, é claro, desate os nós. É tempo de desatar nós. Na verdade, é tempo de tirar a pedra, é tempo de sair da caverna, mas é tempo de desatar nós. E também o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus olha para as pessoas que criam nele, que obedeceram a ele e falaram assim, desatem os nós. Ele saiu da caverna, mas ele continua ainda preso, ele precisa de ajuda. E nós também, sabe, meu irmão e minha irmã, precisamos de ajuda. E precisamos de ajuda de pessoas que creem no Senhor, que obedecem ao Senhor. Por isso a igreja, por isso a importância de estarmos juntos, por isso a importância de um ajudar o outro, ainda que a vida seja bagunçada, ainda que estejamos todos amarrados, cheios de nós financeiros, nós de relacionamento, nós de vícios, um ajudando o outro, um obedecendo a Cristo, um ouvindo as palavras do Senhor, dando a mão, e nós vamos sendo libertos dia após dia, palavra após palavra, culto após culto e ministério após ministério. Essa é a vontade de Deus, porque Ele não erra, e Ele não erra também nos seus propósitos. A glória de Deus, Deus foi glorificado e vidas ali foram edificadas pela fé, porque Ele não erra. Sabe, meu irmão e minha irmã, confie no time de Deus, confie no tempo de Deus, saiba que Ele tem um propósito, saiba que há um plano para a tua vida, saiba que as dificuldades que você enfrenta não pegaram Deus desprevenido, muito pelo contrário. Deus sabe o que está acontecendo. Deus não esqueceu de você. Deus não abandonou você. Mas Deus está chamando você como chamou a Lázaro. Saia da caverna. Tire a pedra.
desata os nós, confie nele e na hora certa, no momento correto, no time de Deus, o milagre vai acontecer. Por isso eu queria orar com você. O texto termina dizendo que muitos creram em Jesus, outros rejeitaram Jesus. E nessa noite é uma escolha que Deus está colocando diante de você crer nele ou de simplesmente você ignorar a ele. Por isso eu quero orar com você. Mas antes, vamos louvar a Deus, vamos falar com Deus através de uma canção. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém. Vamos orar então, vamos falar com Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra que é poderosa. E obrigado porque o Senhor não conhece impossíveis. Nem a morte, Pai amado, ela é invencível diante do Senhor. Então louvado seja teu nome.
Mas agora eu peço de maneira especial, Pai querido, por essa vida tão preciosa, que participa desse culto nesta noite e através, Pai amado, dessa transmissão no YouTube. Pai amado, abençoa. O Senhor sabe o que está acontecendo. O Senhor sabe as dores que ela está sentindo. O Senhor sabe os problemas que ele está enfrentando. Mas para o Senhor não há impossíveis. Há sim um tempo certo. Então, em nome de Jesus, ó Pai querido, que teu filho e tua filha possam agora esperar no Senhor e saber que o Senhor está trabalhando em volta deles, em volta da sua família, e que o milagre acontecerá na hora certa, no momento oportuno, no time do Senhor. Abençoa, Pai querido. Revigora a fé, restaura a esperança, restaura também, aviva o amor, ó Pai amado, pelo Senhor, e que em nome de Jesus, daqui a alguns dias, se for da tua vontade, testemunhos possam acontecer de um Deus que ainda faz milagres e que age, não no nosso tempo, mas no tempo do Senhor. Também eu peço, Pai amado, que o Senhor ajude a tirar essa pedra, que a pessoa tire essa pedra, que nós sejam desatados por louvor da tua glória, que vidas sejam libertas nessa noite para a honra e glória do teu nome. Que pessoas venham a conhecer o Senhor, ó Pai amado, por louvor da tua glória, e outras vezes te conhecem, sejam totalmente libertas também, Pai amado, para a glória do Senhor. Eu clamo, Pai querido, te agradeço, porque eu sei que o Senhor ama essa vida. O Senhor tem olhado para essa família e eu creio que o Senhor tem milagres para esta casa. Então abençoa, Pai amado, por louvor da tua glória. E obrigado, porque nós cremos no Senhor, no tempo do Senhor e não no nosso tempo. Obrigado por tudo que tem acontecido, Pai amado, porque há um propósito. Obrigado em nome de Jesus. E agora, amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai eterno, e que o poder, a consolação, a capacitação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a nossa igreja e sobre toda a igreja do Senhor, não só hoje, mas até a volta de Jesus. Amém e amém. E agora, os avisos comunicados da nossa igreja. Nós queremos convidar você a participar conosco dos ministérios, dos eventos, das programações da nossa comunidade, da nossa família Hebron. Por exemplo, terça-feira nós temos o Fé, Café com Vida, com um tema muito especial agora no mês de setembro, que é sobre viver. Olha que bênção! E para esta terça-feira nós teremos a presença especial da nossa irmã Fernanda Esgarbosa, com uma palavra de Deus para a sua vida, minha irmã. Então não perca! Terça-feira, 16 horas, no nosso canal do YouTube Fé, Café com Vida. Também, quarta-feira, é o momento ou é a noite da nossa oração, nosso encontro de oração. Às 20 horas, também no nosso canal do YouTube, nós estamos orando, não apenas uns com os outros, mas também uns pelos outros. E queremos orar com você e por você. Então não perca, próxima quarta-feira, 20 horas, o nosso encontro de oração. Quinta-feira, é o dia dos adolescentes. Às 19 horas, nossa irmã Júlia, agora com uma gincana cumulativa, com uma premiação nova que haverá. Então você que é adolescente, não perca, dá tempo ainda. Toda quinta-feira, às 19 horas, com a nossa irmã Júlia. O sábado é o dia dos jovens da nossa igreja, com a diretoria da mocidade e agora o projeto Sende-me, com o João e também com a Júlia. Então, todo sábado, 19 horas também, uma palavra especial e depois um momento de comunhão, de confraternização, umas brincadeiras, claro, tudo online por enquanto, mas para envolver e aumentar também a nossa comunhão, os nossos relacionamentos uns com os outros. Então, você que é jovem, não perca, sábado, 19 horas, o nosso momento dos jovens. No domingo pela manhã é a nossa escola bíblica dominical. E agora, para o próximo domingo, um novo tema. Geografia e história bíblica. Você quer conhecer um pouquinho mais sobre a Bíblia, sobre a história dos personagens, sobre a geografia da região? Então não perca. A partir do próximo domingo pela manhã, às 10 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical online. E no domingo à noite, nós temos esse momento tão especial de culto ao Senhor às 19h30 no nosso canal do YouTube. E queremos que você convide, compartilhe também com outras pessoas as mensagens e o culto da nossa igreja. E temos também o Ministério Smart Kids, com a Noite de Talentos que está chegando. Então se prepare, vai ser uma noite extraordinária para as nossas crianças. Pastor, eu queria saber mais sobre o Ministério. Então procure nossa irmã Eliane Marenda e participe também do Ministério Smart Kids.
E temos também mais 2 avisos especiais. O primeiro aviso é: ore, meu irmão e minha irmã, porque estamos nos preparando para mudanças nos nossos cultos. Como assim, pastor? A partir do primeiro domingo de outubro, nós vamos começar o nosso culto ao vivo, gravação ao vivo. Ou seja, o Ministério do Louvor mais o pastor estarão no templo já transmitindo o culto ao vivo. Essa é a primeira mudança. E a segunda mudança que nós queremos é voltar aos nossos cultos presenciais. E para isso, é claro, nós pedimos a oração da igreja. Quem sabe, no final de outubro ou no começo de novembro, de acordo, é claro, também com as autoridades da cidade, mas esteja orando, que possamos estar juntos novamente. Estamos com saudades dos irmãos. E um segundo aviso é com relação ao desafio. Nosso irmão Tarcísio, nosso irmão Rodrigo estão preparando um novo vídeo da igreja. Um vídeo para louvarmos e adorarmos a Deus. Se no vídeo anterior nós pudermos falar um salmo, Salmo 91, nesse outro vídeo agora nós vamos cantar o Senhor uma música conhecida, Ele Exaltado. Pastor, eu queria saber mais, eu quero cantar junto, como é que eu faço? Durante a semana nós teremos mais informações via WhatsApp, passaremos para os irmãos um guia para que os irmãos possam gravar essa canção e participar desse vídeo. Então aguarde mais informações durante a próxima semana. Mas que Deus abençoe a sua vida, se prepare para uma semana abençoada e creia no tempo de Deus, no time de Deus. Deus está trabalhando, creia nisso, meu irmão e minha irmã, porque Ele se importa com você. Então que Deus abençoe a sua vida, guarde a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Olá, quero fazer um convite a você. Você que assistiu a uma pregação, a um estudo nesse momento, pode assistir ainda muito mais e compartilhar conosco também informações através dos nossos meios digitais. Por exemplo, nosso site www.hebron.org.br ou no Instagram @ipb.hebron ou no Facebook /IPB-Hebron ou ainda no nosso canal do YouTube IPB Hebron Ponta Grossa. Lá você ainda poderá assistir mais estudos, vídeos e todas as informações sobre a nossa igreja. E também gostaria de fazer um convite muito especial aos membros e somente aos membros da nossa igreja. A pandemia do coronavírus continua, isolamento social também, mas a igreja também continua. E para isso precisamos então, como igreja, pagar as nossas dívidas mensais e contamos com a ajuda dos irmãos através dos seus dízimos e ofertas, que podem ser depositados na nossa conta no Banco Itaú, agência 0200. Nossa conta é 19885-1 e o CNPJ da igreja é 76 174 929 0001 07. Nos ajude, você que é dizimista, ofertante, para que possamos não apenas saldar nossas dívidas mensais, mas continuarmos propagando o reino de Deus e alcançando, abençoando vidas. Que Deus abençoe você, a sua casa e guarde a sua vida em nome de Jesus. E continue conosco.